Olá, pessoal, segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre adotar um novo hábito. Então, adotar a limpeza emocional como um novo hábito. Vou abrir mais esse tema, vou explicar por que colocar a limpeza emocional como um hábito diário, tá? Então, vamos lá, eu vou começar pela apresentação do vídeo. O meu nome é Rose, trabalho com limpezas emocionais, terapias, né, com limpezas emocionais, somente com a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional, que tem o propósito de limpar, purificar, transmutar emoções que nós reprimimos, emoções que nós guardamos ao longo dessa vida, principalmente traumas como abuso, assédio, rejeição, abandono, traição, luto, violência verbal, moral, física. Qualquer tipo de dor que você tenha vivido está guardado no seu inconsciente, você lembra daquilo e sente desconforto, precisa visitar essa cena e limpar isso. E aí, nesse vídeo, eu vou explicar qual é a consequência dessa experiência guardada no nosso campo, tá? Então, em 5 minutos, tá? Essa limpeza, ela precisa de uma cena, tá? Então, eu vou dar uns 5 minutos aqui para vocês, como que é o passo a passo dessa limpeza emocional. Você mesmo pode fazer, se auto-aplicar essa ferramenta, ou você pode entregar isso para o terapeuta. São emoções, são situações muito densas, como traumas, abusos e traições. Você vai lidar com emoções muito doloridas, você vai chorar muito, vai doer muito, você vai se sentir pequena, muito. Então, você vai se conectar com emoções muito densas. E essas emoções que precisam ser purificadas. É aí que vai purificar, limpar e vai te deixar em paz, renovada, tá? Aí você vai trazer essa cena na mente, você vai olhar essa cena, e em 1 hora você vai avaliar essa cena. Primeiro você vai avaliar, fazer algumas perguntas referentes à cena, depois você vai fazer algumas perguntas referentes às emoções do corpo quando você olha para a cena. Essas perguntas elas têm que ser refeitas a cada 3 rodadas, tá? Então você vai falar dessa cena, vai tocar nos pontos dos meridianos do corpo, e aí quando der 3 rodadas você para e se refaz essas mesmas perguntas, ok? O que mais? É, Você vai, após as perguntas que você vai, as perguntas da mente, é assim, você vai olhar para essa imagem que você está trabalhando, você vai observar se você está dentro da cena ou fora da cena. Se a cena estiver muito colorida, é porque contém nela muita carga emocional negativa. Então, quando estiver muito dentro da cena e ela estiver muito colorida, é porque contém nela muita carga emocional negativa, tá? Agora, as emoções do corpo. Você vai avaliar as emoções do corpo quando você olha para essa cena. Qual a emoção que você sente quando você olha? Não no dia que você lembra, que você viveu, mas no agora, olhando para a cena, o que você sente? Ah, eu senti uma tristeza, um aperto no peito, uma dor de cabeça, uma ânsia de vômito, uma vontade de chorar. Então, as emoções elas sempre vão mudar a cada rodada que você fizer, as emoções vão sempre mudando, tá? Então, você tem que dar um nome para essas emoções. Se você não encontrar um nome para essas emoções, chame elas de desconforto, tá? Aí você vai graduar, vai graduar essas emoções de 0 a 10. Qual a intensidade dessa emoção negativa, desse desconforto, desse ódio, dessa tristeza, dessa raiva absoluta que você está? De 0 a 10, ai, Rose, é 10, 11, 20, 200. É sempre intensa, porque está começando. Aí, o propósito dessa ferramenta, por isso que a gente precisa graduar, é zerar ela, tá? Então, você começa a limpeza emocional com 10 e você precisa zerar ela. Por isso que é preciso sempre graduar ela a cada 3 rodadas. E onde estão essas emoções no corpo? Onde estão essas emoções no corpo quando você olha para a cena e fala dela? Às vezes ela fica um nó na garganta, um tremor nas mãos, um aperto no peito, nas costas, nos pés, que mais? Uma dor de cabeça, uma ânsia de vômito, uma vontade,
incontrolável de chorar. Se desencadear choro ou ânsia de vômito, pare a limpeza da mente e fique só nas emoções. Fique tocando nos pontos e falando ânsia de vômito, então vontade de chorar, vontade de chorar. Ou se desencadear o choro mesmo, porque é algo reprimido dentro de você, é limpo emocional, tá, gente? Então o choro ficou reprimido, guardado dentro de você, então daí você vai tocar nos pontos e chorando. Você chora bastante e vai tocando nos pontos, até você estancar esse choro, até você zerar essa emoção, esse choro guardado, reprimido em você. Aí você volta para a cena e começa a trabalhar ela, tá? Como eu disse, o propósito dela é zerar a cena. E como que é que a cena fica quando você zera? Você vai estar distanciado da cena. Ou seja, você vai estar vendo as pessoas de longe, na mente, você vai estar vendo de longe, a cena vai estar desbotada, ela vai perder a cor, vai ficar cinza. As pessoas que estiverem ali, muitas delas viram as costas, vai embora, ou dão um sorriso, ou perde a cor, fica desbotada também, tá? E aí vai acontecer o quê no final? Você vai surgir de dentro de você o perdão, porque você limpou, você tirou todo o ódio, toda a raiva dessa cena, aí virá o perdão. Ou seja, você vai dar a essas pessoas o perdão, fluirá, né? O perdão natural, vai fluir um perdão natural, tá? Aí você vai perdoar a si mesmo, a cena, a situação que você viveu e a outra pessoa. Aí pode acontecer o quê no final da cena? Rose, eu limpei a cena, eu fiquei em paz, eu me perdoo, perdoo outra pessoa, mas tem um desconforto ainda. Parece que não passa, tem um, não sei, essa pessoa é porque existem outras situações, outra cena com essa mesma pessoa que você precisa limpar, purificar essas emoções, tá? Aí visita outras cenas e aí você vai dar essa pessoa o perdão absoluto. Ou seja, você vai viver por ela, vai ter por ela o amor incondicional, tá? Essa limpeza emocional, ela precisa trabalhar os mínimos detalhes. Então, a cena, ela precisa trabalhar um mínimo, o máximo de detalhes que você encontrar. O mínimo detalhe é cor da roupa, cheiro, o olhar, a percepção que você tem da situação, o ambiente, o que que você sente pelo ambiente, tá? O final dela, como eu disse, é a paz. Você vai ficar em paz quando você contar essa cena para você mesma, tá? Por isso que sozinho você dá conta de limpar sim, tá? E você vai ficar em paz a hora que você contar essa cena para você, do começo ao fim. Ela vai estar muito desbotada. E o primeiro a receber o benefício dessa limpeza emocional é o seu corpo. Ele vai ficar mais saudável, ele vai ficar mais em paz. Aí você vai ter a noção, você vai perceber que as doenças do corpo vêm dessas emoções negativas que nós reprimimos, tá? Cada limpeza emocional que você vai fazendo, o seu corpo vai ficando mais em paz, tá? Aí você ficando mais saudável, ele vai ficando mais leve, a sua visão de mundo vai mudar completamente, você vai ficar mais criativa, tá bom? Agora vamos para o tema, que daí no tema eu já vou falar um pouco mais sobre isso também. Adotar o novo hábito. O que é adotar o novo hábito da limpeza? É como se estivesse tomando banho diário, tá? Então, adotar o novo hábito é como se você estivesse escovando, colocasse limpeza emocional, como se estivesse escovando os dentes todos os dias, como você faz, né? Escova os dentes todos os dias, toma o seu banho todos os dias, vai para academia todos os dias, tá? Então, colocar a limpeza emocional como um hábito diário. E eu estou falando, mas não é fácil, tá? Não é fácil. É como o último, ir para academia é algo que precisa muito, demanda muito esforço da sua parte, tá? Eu sei porque por mim mesmo. Eu passei por 5 anos de limpeza emocional, limpei todos os traumas profundos que eu tinha no meu campo, da minha experiência, e é necessário eu ter esse hábito diário. Só que não é fácil, é como ir para academia. Você tem que se cobrar, você tem que ser determinado, esforçado, ousado com você mesma para você obter esse resultado. Quando você vai para a academia, o seu corpo fica bem, o seu corpo fica saudável, entende? E a limpeza emocional, o que que acontece? Para Primeiro, a gente tem que saber o que que acontece com essas experiências negativas no nosso campo. É daí que eu vou começar, tá? O que eu estou falando aqui para vocês, gente, são tudo invisível.
As nossas emoções são invisíveis. A única coisa que a gente tem de concreto são o que a gente sente e que vai sentir antes e depois. É a única coisa, tá? É a única coisa que você vai ter, o resultado é o seu sentimento, tá? Antes e depois. É a única coisa mais que palpável que você vai ter. Mas eu vou estar falando aqui para vocês, é tudo invisível, emoções, tá? Então, cabe você experimentar essa limpeza em você, ter essa experiência. Pega uma situação de trauma, observa ela, o que você sente antes, e observa ela, o que você vai sentir depois. O final da limpeza é a paz, tá? Então, essas emoções, por que adotar um novo hábito? Para que adotar um novo hábito? O que causa essas emoções? Quais as consequências delas? Vamos lá. Emoções negativas são contagiosas. Para você, das suas emoções para os outros e dos outros para você. Então, essas emoções que nós guardamos, que nós reprimimos, diz no livro do Eckhart Tolle, eles poluem o nosso ambiente, eles poluem o lugar que nós estamos, eles poluem o planeta, como diz no livro do Eckhart Tolle, eu já citei esse trecho do livro, O Poder do Agora, ele fala sobre essas emoções negativas, tá? Então, eles poluem o nosso ambiente, poluem o nosso planeta, tá? E a gente, muitas vezes, carrega esses pesados fardos de uma forma desnecessária. A gente leva como uma bandeira, querendo contar para o mundo, mas a gente está poluindo o nosso ambiente, o nosso planeta, a nossa cidade, o lugar que nós moramos, principalmente a nossa família. Essas emoções negativas são contagiosas. E aí, o que é contagioso? Vamos dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo de uma experiência muito intensa para dar uma esclarecida, tá? Ter mais clareza. Você passou por um abuso infantil. Vamos lá, você trabalha, está lá no seu trabalho, passou por um abuso infantil. Está lá trabalhando na sua sala, no seu ambiente, tem várias pessoas, está lá no seu computador e você tem a experiência de abuso infantil. Sempre quando a pessoa tem essas experiências pesadas, nunca está sozinho, sempre tem outras experiências negativas junto, tá? Aí você está lá no seu computador. Aí na sala entra uma mãe com uma adolescente e que passou por uma experiência de abuso também. Tinha acabado de passar por uma experiência de abuso. Gente, eu não estou falando para você não se revoltar ou não se escandalizar com a situação, tá? Eu estou dizendo que a pessoa que também passou por essa experiência de abuso, que está ali, a energia de trauma é uma energia negativa, viva e pulsante. Ela fica no nosso campo. A hora que a pessoa entra na sala e olha para você, essa sua experiência negativa se levanta, acorda, parece que desperta, sabe? Aí a pessoa já olha diretamente para você, e aí, de alguma forma, você vai conversar ou com a adolescente, ou com a mãe da adolescente, ou com alguém da família, ou alguém da sala que também teve uma experiência de abuso, virá até você, ou você vai até elas. E aí vai acontecer o quê? Você vai contar a sua experiência, a pessoa vai contar a experiência dela, todo mundo vai falar da experiência do abuso, ou seja, contaminou a sala inteira de uma energia negativa. Essas energias negativas, elas, elas são negativas, elas pesam no corpo, elas fazem você ter uma visão de mundo completamente distorcida e elas vão tudo para o seu corpo, elas são somatórias, e aí elas vão ficando, cada vez que passa, elas vão ficando mais fortalecidas, elas vão ficando intensas, fortalecidas. E aí, caso você tenha filhos, essa experiência, ela vai também, você vai, como hereditário, é uma experiência hereditária, você vai passando, entende? Passa para os seus filhos passam para os netos, ou seja, todos vão passando mais ou menos pela mesma experiência, entende? E isso que é fortalecer, é isso que você vai deixá-las mais fortes, mais negativas. O ambiente vai ficar pesado, triste, negativo, as conversas são negativas, tudo fica negativo em sua volta. Sempre será esse tipo de assunto, tá? O que mais? Que são energias vivas, energias pulsantes.
Essas experiências de abuso que tem em você, que tinha em mim, tá? Eu também tive essa experiência, por isso que eu estou falando com propriedade. Essas experiências negativas que tem em você, que teve em mim também, elas são vivas, são pulsantes, elas têm vontade própria. Essas energias, elas têm inteligência própria, elas têm vontade própria. E elas fazem escolhas em nossa, por nós. A gente não tem consciência disso. Tudo isso é inconsciente. Elas fazem escolhas por nós. Ou seja, o que vai chegar para você? Novelas de voltadas a esse assunto, novelas, filmes, músicas, círculos de amizades, séries, pessoas, lugares, situações. Sempre você vai sintonizar esse tipo de frequência de abuso. Sempre vai estar perto de você. É um exemplo que eu estou dando agora. Mas você pode ter experiências de traição no matrimônio, pesada, intensa, violência infantil, violência com os pais, separação, adoção, porque a adoção em si, ela não é um trauma. Trauma seria a sua visão de mundo negativa diante da situação, tá? Que fica em você uma situação de abandono, de rejeição, negativa do mundo, de si mesmo, dos pais, entende? O que mais? Então, pode ser o trauma que for. Está ali no seu campo, é uma energia negativa, pulsante, faz escolhas na sua vida e tudo de negativo vem para você, voltadas a essa experiência. Como eu disse, elas têm inteligência própria, fazem escolhas na sua vida de forma inconsciente. Eu fazia escolhas na minha, tá? Então, quando eu tinha a experiência de abuso, eu assistia novelas infantis. Ah, eu tinha abuso, abandono, rejeição. Então, eu assistia novelas infantil na infância. Novela infantil de carência, de abandono, de rejeição. Filmes, músicas, e sempre nesse ambiente de tristeza, muita tristeza, entende? É como se a gente carregasse aquele fardo pesado. E essas energias negativas, elas são pesadas no nosso campo. Elas são densas, elas são pesadas. Você carrega esse fardo, você se sente pesada, tá? Sabe quando você conversa com alguém e aí você sai e fica pesada? É porque você se retroalimentou. Essas energias se retroalimentam, elas pesam no nosso campo, elas pesam no nosso corpo. São energias densas, entende? Estou falando tudo de negativo, estou indo com os dois peitos, tá, gente? O que mais? Atraem pensamentos negativos. Então, essas experiências de traumas que nós temos atraem uma série de pensamentos negativos. Na infância, eu vivia tendo pensamentos de acidentes. Nossa, acidente eu via para tudo quanto é lugar. Era todo diário. Que mais? Tudo que eu ia fazer não ia dar certo. Eu ia num sorteio, eu não queria ser sorteado. Eu sempre tinha pensamentos negativos nos lugares que eu estava. Os pensamentos negativos me acompanhavam, sabe? Eu não era bom para nada. Eu sempre estava me desdenhando, tá? O que mais? Julgam, condenam e culpam o outro ou se culpam. Essas emoções negativas que nós guardamos nos traumas, assédios, abusos, elas querem se alimentar, elas procuram pessoas para conversar sobre isso, para ficar mais forte. E também elas começam a projetar. Aí entra a parte da projeção. O que é projetar? As experiências que nós temos no nosso campo, que eu tive, tá? Eu projetava fora. Eu não aguentava aquele mal-estar dentro de mim. Eu não suportava mais. O que eu fazia na infância? Eu julgava os outros, eu condenava, eu tirava sarro, eu criticava, eu dava risada o tempo todo da cara da outra pessoa. Eu tirava sarro o tempo todo, porque eu queria externizar, eu via de negativo. Tudo que eu tinha de negativo interno, dentro de mim, eu via fora. Então eu conseguia botar defeito em todo mundo. Todo mundo era mal para mim. Tudo era mal. Eu só conseguia ter visão negativa da outra pessoa, porque eu tinha experiência, muitas experiências negativas no meu campo, entende? Então eu verbalizava muita negatividade. Então eu era carregada de experiências negativas. O meu campo era muito negativo. Tive inveja,
Então as pessoas viam muita inveja em mim e eu não entendia. Nossa, mas inveja do quê? Eu ficava sempre angustiada, sabe? Não, inveja do quê? Entende? E aí, quando você vai limpando, você vai entendendo um pouco mais. O problema disso tudo, da experiência negativa, é que a gente projeta e aí a gente acha que a outra pessoa é má, o que a outra pessoa está fazendo para nós é algo ruim, e não é. Porque a gente atrai situações e pessoas e elas acabam fazendo algo negativo na nossa vida. Daí a gente projeta falando, "Ah, a culpa é do outro. O outro que fez isso. Eu sou uma pobre coitada, eu tive uma experiência negativa lá atrás. Ninguém pode me fazer mal nenhum." Essa é a visão da pessoa que passa por trauma, entende? A visão da pessoa que passa por um trauma é assim: eu sou coitadinha, eu tive isso, tá, gente? Lá na gestação. Então, na hora que eu nasci, já comecei ali. Claro que não foi com a cidade, foi na adolescência. Então, quando a gente tem experiência negativa, eu sou coitadinha, eu todo mundo tem que ser bom para mim. Eu preciso de ter um cuidado especial com todo mundo. Quer dizer, o mundo tem que ter um cuidado especial comigo. Todo mundo tem que me tratar bem, porque eu tive essa experiência de abuso, de assédio, de rejeição. Então, todo mundo tem que me tratar bem. Só que o universo não é assim. As leis internas não são assim do jeito que o ego diz. As leis internas dentro de nós, elas têm uma lei própria que chama semelhante atrai semelhante. Qual é a lei? A lei da ressonância. Essa é uma lei interna que muda completamente, entende? Aí aquela visão de coitadinha de, olha, o mundo tem que me tratar bem porque eu fui abusada, cai por terra. Porque se existe uma lei interna de semelhante atrai semelhante, ou a lei da ressonância, essa experiência de abuso vai ressoar com alguém que vai querer o quê? Ou abusar de você mais vezes, ou vai te fazer sofrer, ou ela vai te rejeitar, ela vai fazer alguma coisa negativa na sua vida para você sofrer mais. Aí você vai falar assim: olha, eu já tive essa experiência de abuso. Essa pessoa, e essa, e essa, e essa, me fizeram sofrer. Não é elas que te fizeram sofrer. É uma lei interna. Essa lei interna, ela precisa que você olhe para esse abuso e cure esse abuso. Cure esse abuso. A hora que você curar essa experiência negativa de abuso, de assédio, você não vai mais atrás dessas pessoas. Porque semelhante atrai semelhante. A gente jura de pé junto que o outro vem aqui para machucar a gente. Eu já tenho experiência de abuso, como que ele já veio fazer isso? Ou ela veio fazer isso? Não é assim que funciona a lei interna, entende? Existe uma lei da semelhante atrai semelhante. Aí você precisa curar isso primeiro, cure isso primeiro. Aí para você vai, a hora que você curar isso, essas pessoas todas vão embora. E na hora elas vão se vão. Ou seja, você vai sintonizar pessoas de paz, de amor, de harmonia, que é o que você é, a consciência do agora, entende? Na minha experiência, eu tinha, logo no nascimento, meu braço se deslocou, foi um trauma muito grande, quanto bebê, para quem tem um conhecimento de psicologia, sabe? Logo veio o abuso, veio o assédio, veio rejeição, veio o abandono, veio. Isso foi até a adolescência. Então, eu fiquei 5 anos, todos os dias eu fiquei limpando. Aí, muitas dessas situações de dor ou pessoas de sofrimento, elas vinham até mim, hoje elas não vêm mais. Elas se foram, entende? Então, não é as pessoas que vêm para o mundo que vêm nos fazer mal. Não é isso. As pessoas elas vêm para nos mostrar. As pessoas estão aqui para nos ensinar, para te mostrar alguma dor que existe dentro de você que precisa ser curada, por menor que seja. Não precisa passar por um abuso grande, mas uma situação, algo que sua mãe falou e guardou dentro de você, uma frase, uma palavra, uma ação, uma surra,
entende? Isso guardou para você e atrai outras situações de dor, e aí fica com pensamentos negativos, você fica insegura, precisa do apoio de outras pessoas. Aí as pessoas vêm e te fazem sofrer, não, a culpa é do outro. Não, é você que precisa curar essas experiências. Experimente curar essas experiências de dor, como muitas das pessoas que te fizeram sofrer antes vão embora, vão te deixar em paz. Entende? É isso. A projeção, ela é é algo que te faz muito mal. Que você projeta no outro, você não resolve o seu problema, você projeta no outro, e essa negatividade que está em você, da projeção, alimenta o seu corpo, fortalece, você vai envelhecendo mais rápido, ficando mais doente, o seu corpo vai ficando mais fragilizado por tanto acúmulo de emoções negativas, até você levar a óbito. Você vai ter uma série de doenças, e aí você vai jurar de pé junto que foi o fulano. Não foi o fulano. O fulano, ele veio te ajudar para te mostrar que existe algo dentro de você que precisa ser curado de uma vez por todas. Experimente curar pela raiz as suas experiências negativas. Experimente, faça essa experiência. Não é fácil, não, eu disse que não é simples, mas não é fácil, porque essas emoções negativas elas vão dar um jeito de você, vai ficar desanimado, vai criar pensamentos negativos, como eu disse. Então vai tentar te convencer que isso não funciona, que isso não dá certo, vai dar aquela sensação de desânimo, uma falta de vontade, uma preguiça, ou então vai vir outras coisas para fazer, ela vai te dar novas ideias. Ah, você tem que fazer outras coisas. Se eu fosse você, eu fazia isso em vez da limpeza. É igual ir para academia, gente. Igualzinho ir para academia. Você não treina o corpo, você vai purificar o seu campo vibracional. O seu corpo vai ficando mais saudável quando você purifica. Você vai ficando mais leve, mais feliz. Você vai se conectar com o divino dentro de você. Você vai se sentir mais leve, mais feliz. Esse divino de você, dentro de você está dentro do livro do Joseph Murphy. Esse divino, ele tem umas características, tá? E essas características é do divino e ele está dentro de você agora, tá? Então vamos lá. É uma total bem-aventurança, amor ilimitado, inteligência infinita, poder inigualável, sabedoria perfeita, harmonia absoluta, beleza indescritível e perfeição. Essas são as qualidades do divino dentro de você. E é com isso que você vai se conectar quando você for fazer a limpeza emocional. Entende? Daí você vai olhar e falar, ah, Rose, eu só passei por uma experiência ou outra, não é tão intensa assim como a sua. Nossa, a sua foi pesada, a minha foi mesmo. Mas a sua foi pesada, a minha não é tão assim. Experimente mesmo assim. Se atreva, se desafie. Mesmo assim, que não tenha experiências tão intensas. Porque a mente, ela é coberta. Nessa experiência toda que eu passei por 5 anos, eu encontrei 3 experiências de dor profunda que a minha mente encobertou, que eu não lembrava, que eu não fazia ideia que eu tivesse, que eu tinha passado por isso. Teve uma que eu estava dormindo, e eu passei por um assédio dormindo. Então eu não lembro disso. Eu lembro que eu fui limpando, fui limpando, fui limpando e fui encontrando. Entende? Aí você vai montando um quebra-cabeças na sua vida e você vai percebendo por que que as situações chegam, por que que essa situação chegou de dor, por que que essa pessoa veio trazendo essa experiência para você. Tudo vai se encaixando, vai montando um quebra-cabeças na sua vida. Você vai entendendo melhor por que que as situações negativas, por que que as pessoas negativas chegaram na sua vida. Não é à toa, vem para nos ensinar, para nos curar. As pessoas são bênçãos na nossa vida. Por mais negativa que você veja que elas sejam, elas são bênçãos. Elas estão mostrando alguma coisa dentro de você que precisa ser curado. É um fato. 1 mais 1 são 2. Não tem conversa. Tá, gente? Eu passei por 5 anos e dá para falar isso. Tá? Experimente passar por essa experiência de dor. Experimente limpar essa experiência de dor e você vai sentir o seu corpo mais leve. E tudo que eu estou falando é invisível. Você pode não acreditar em nada, desliga o vídeo, vida que segue. Mas você vai carregar esses fardos, você vai poluindo o ambiente, sem saber que é você que está emanando isso.
tá? Estou falando isso para te dar medo? Não. Emoções negativas de traumas são energias negativas. E na hora da limpeza emocional, elas vão até falar. Na sua mente vai vir uma vozinha assim, ó, negativa. Elas insultam você. Essas energias negativas são só energias, tá? Elas insultam, vêm com palavras negativas. Você vai tocando nos pontos e aí elas vão insultando você. Eu não sei se eu falei dos pontos na hora da limpeza, acho que eu não falei. Mas na hora do processo, que você pegar a cena e for limpando, você vai tocando nos pontos. Aí você vai ouvindo algumas frases negativas. São essas emoções negativas, entende? A hora que você vai tocando nos pontos assim, ó, são esses os pontos, e aí você vai ouvindo umas frases negativas, uns pensamentos negativos. Vem dessas experiências de dor que você está vendo. Aí vai chegar uma hora não muito rápido, vai ser muito rápido, para muitas pessoas é muito rápido, vai suavizando, você vai ficando em paz quando você olha para essa cena. Você não escuta mais frases negativas, entende? E esses são os pontos, tá, gente? Topo da cabeça, começo da sobrancelha, lateral do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, aqui na altura da clavícula e na altura do sutiã. São esses os pontos dos meridianos do corpo, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com magia, tá? E aí, se o trauma for muito intenso e você não der conta dessas emoções, for muito pesada para você, pega esses pontos da ferramenta IFT e junta com as palavras do Ho Oponopono. Na descrição do vídeo, eu coloquei as palavras do Ho Oponopono completa. Eu comprei o livro eu comprei o livro do Ho Oponopono. O nome do livro não vem agora. E eu coloquei as palavras de purificação aqui na descrição do vídeo. Então, a hora que você estiver fazendo a limpeza emocional e a cena for muito intensa, muito pesada, a emoção muito pesada para você desencadear um choro, pare de falar da cena, toque nos pontos e fique falando as palavras de purificação que está aqui na descrição do vídeo. São palavras que vão agilizar a limpeza emocional, vai ficar mais rápido, vai terminar mais rápido a limpeza. Aí você vai ficar em paz. Você vai ter a sensação que você não passou por essa experiência negativa. Essa é a sensação, o objetivo da limpeza emocional. Você sabe que passou, mas você não vai ter mais aquela sensação negativa interna. Você vai ter um entendimento. A sabedoria, vai ficar a sabedoria da experiência, tá? E aí você vai ficar mais leve, mais feliz, mais criativo. Você vai encontrar dentro de você o propósito divino que você veio fazer nesse mundo, tá? E aí você vai entregar aquilo que você veio fazer, sem dúvida, sem comparação. Você vai ficar mais segura, mais feliz, mais leve, que mais? Mais em paz. Esse é o propósito final da limpeza emocional, te deixar mais em paz, mais alinhado com você mesmo. Aí você não vai mais poluir o seu ambiente. O seu ambiente, onde quer que você esteja, vai ser um ambiente de paz, de harmonia, pensamentos benevolentes, porque essa é a sua verdadeira natureza, a consciência do agora, como diz Eckhart Tolle. Você fica mais presente, mais consciente, mais no agora. Todos os pensamentos negativos que você tiver referente a que eu estou falando, ou na hora da limpeza emocional, vem dessas experiências de dor que você tem guardado dentro de você. Vai limpando, que vai ficar puxando aí que você encontra, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!